Em sua graça tenho sim poder para triunfar. O Espírito Divino em mim me livra de pecar. Há perdão, poder e paz, e graça e luz e amor gentil. Em Cristo a fonte de prazer, a Ele demos glórias e honras mil. O Santo Espírito também me ajuda a conquistar a alma que ainda se detém bem longe do seu lar. Há perdão, poder e paz, e graça e luz e amor gentil. Em Cristo a fonte de prazer, a Ele demos glórias e honras mil. Só é possível pela fé tais bênçãos receber, por Cristo Pai concede até o reino àquele que crê. Há perdão, poder e paz, e graça e luz e amor gentil. Em Cristo a fonte de prazer, a Ele demos glórias e honras mil. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Bom dia a todos, um feliz sábado, abençoado na presença do nosso Senhor, aqui nesta sala da consagração. Bom dia, Heloísa. Bom dia, Lígia. Hoje a voz não está muito boa, não, porque eu estou numa crise de tosse, já tem alguns dias. Mas bom dia para todos, né? Nós queremos pedir desculpas, né? Tivemos aí problemas técnicos, né, Lígia, para conseguir entrar. Sim, sim. Por isso, a sala hoje está um pouquinho atrasada. O nosso mensageiro também mandou mensagem, né? Como ele mora na área rural, ele também não está conseguindo entrar. Keila, o pastor Benjamin disse mais alguma coisa? Ele está tentando entrar pelo notebook. Se puder passar mais algum louvor enquanto isso. Lígia? Oi, eu não ouvi. Então, coloca mais um hinos para a gente ver se a gente consegue que o pastor entre. Tá Mas bem. se o pastor não puder entrar, né? Nós já queremos pedir aos nossos mensageiros de plantão, aí que... irmã Ana Maria, eu sei que a senhora já está preparada, deixa eu ver se ela está aqui. Tá, está sim. Quem tiver aí preparado, né? Irmão Mário, tiver uma mensagem preparada, porque o nosso mensageiro está tentando entrar. Mas, enquanto isso, nós vamos colocar mais um louvor. Meninas, minha sugestão é a oração. Já são 5h17, vamos orar? Vamos, Liginha, fazer aí as orações, Elo? E aí, na sequência, a gente vai para a mensagem, uma meditação até o pastor entrar? Não seria melhor? Sim.
alguém gostaria de orar, eu posso fazer uma oração. Sim, Juninha, então vamos orar. Eu também posso A irmã fazer uma oração. Terezinha, muito obrigada, irmã Terezinha, Deus seja louvado. Então, vamos falar com o nosso Deus. Santíssimo e eterno Deus, Paizinho Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, a caminho da consagração. E nós te agradecemos porque em mais uma manhã, em mais uma madrugada, o Senhor está a falar conosco. Pai, muitas coisas têm acontecido nesse caminho. E hoje não foi diferente. Talvez algumas pessoas que aqui estão até tiveram dúvidas se entrariam ou não. Mas o teu Santo e Bom Espírito continua a falar conosco. E nós estamos aqui. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. O nosso mensageiro convidado foi o pastor Benjamin. E eu sei. E é a tua vontade que prevalece neste lugar. É verdade. Se o Senhor quiser, ele vai pregar. E olha, Senhor, eu sei que o Senhor é Deus para quebrar todas as barreiras, para transformar todo e qualquer empecilho em bênção. Mas eu sei também que o Senhor já sabe qual é a mensagem que vai ser colocada aqui. Qual a mensagem que eu preciso ouvir, qual a mensagem que meus irmãos que aqui estão precisam ouvir. Por isso, Senhor, em tuas mãos está. Continue a dirigir essa sala, continue a manifestar em nós, continue a manifestar nos teus filhos e fale, Senhor. Fale aos nossos corações. Por favor, Pai querido. Em tuas mãos nos entregamos, suplicando perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Continuando, ó Deus, na tua presença. Nós queremos agradecer ao Senhor por nós estarmos aqui nesta sala, nesta manhã. Estamos aqui, ó Pai, cada um de nós, porque temos um desejo muito grande, Senhor, de santificação, de consagração. Temos um desejo muito grande de te servir, de andar com o Senhor, de fazer a tua vontade, Senhor. E cada um de nós que estamos aqui sabemos, ó Pai, que vivemos no mundo de trevas, no mundo, Pai, onde Satanás está lutando pela supremacia, para dominar, para roubar, matar e destruir. Mas nós estamos aqui para interceder o Senhor por nós, pela nossa família, e por nossos entes queridos, por tantas pessoas, ó Pai. Cada um de nós temos uma lista grande de pessoas que nós amamos, que desejamos estar no céu. E nós temos orado, clamado, Senhor, pela nossa salvação, pela nossa santificação, pela nossa entrega e também pela salvação dessas pessoas. Ó Pai, nós agradecemos imensamente, Senhor, porque nesta sala o Senhor tem se manifestado grandemente, o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem enviado mensagens e mensageiros, ó Pai, na qual tem nos sacudido, nos advertido. Pai, eu particularmente estou sentindo um desejo tão grande, mas tão grande, de santificação, de andar com o Senhor, de uma experiência íntima e pessoal com o Senhor. E eu sei que todos os meus irmãos que aqui estão também, Pai, têm sido tocados, chamados para um ministério especial na Tua presença santa. E nós rogamos ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, sonda cada coração, cada mente, cada um dos Teus filhos e Tuas filhas que estão nessa sala, e nos ajuda, Pai, nos ajuda a nos preparar, nos ajuda a nos lavar no sangue de Jesus, nos purificar. As mensagens que temos ouvido ultimamente nessa sala, Pai, tem nos trago conforto, gozo, mas tem nos trago também um aperto muito grande, Pai, porque nós temos visto quantas pessoas, quantos adventistas do sétimo dia, quantas pessoas que estão professando hoje o Teu santo nome vão se perder, talvez por descuido, por negligência, eu não sei,
Mas eu rogo, Senhor, não deixe nenhum de nós que estamos nessa sala sermos enganados por misericórdia. Nos reveste o teu poder, nos batiza com o teu Santo Espírito, Pai, nos ajuda, nos mostra onde nós estamos errando e que nós precisamos de consertar, e nos ajuda a consertar, nos ajuda a endireitar a nossa vida diante do Senhor, por misericórdia. Pai, como a tua filha já orou, o Senhor é que escolhe os pregadores. Às vezes, Pai, tem acontecido nessa sala, de pessoas ter sido convidadas, mas o Senhor escolheu outras. Eu não sei se hoje vai ser o caso. A pessoa que foi convidada é o pastor Benjamin. Se é ele que o Senhor escolheu, se é ele que o Senhor quer que fala nesta manhã, eu rogo o Senhor, meu Deus, quebra todo empecilho, abençoa que ele entre nessa sala e manifeste o teu poder na vida dele. Mas se não for ele, o Senhor vai escolher a pessoa que o Senhor quer, porque o Senhor é que tem dirigido, e é a pessoa que nós queremos que continue dirigindo essa sala, guiando e manifestando o teu poder no nosso meio. Por isso, Pai, nós entregamos o pastor Benjamin nas tuas mãos, ou a pessoa que o Senhor escolher para ser o mensageiro nessa manhã. Nós entregamos nas tuas mãos e rogamos, Senhor, em nome de Jesus, manifesta mais uma vez o teu poder no nosso meio, nessa sala hoje, Pai. E dai-nos hoje um sábado feliz, um sábado de comunhão com o Senhor, um sábado, Senhor Deus, na tua presença. Nós te imploramos, te agradecemos por tudo, Paizinho eterno, em nome de Jesus. Amém. Keila? Keila, Oi, bom dia. bom Ele dia. está Pastor tentando Benjamin entrar. conseguiu? Ele está tentando entrar. Ele falou que ia para um lugar mais alto para ver se pega a internet, tá? Se quiser passar mais um louvor, ele tá subindo para um lugar mais alto. É assim, viu, gente? É ao vivo, né? Então, a gente tem essas coisas de internet, né? O pastor Benjamin mora lá no ICEBS também, né? Ali onde o Odair mora, né? E área rural é assim, um dia a internet funciona, outro dia pode não acontecer de não funcionar. Bom, gente, eu tenho uma mensagem aqui, que eu vou começar então a mensagem, se o pastor Benjamin entrar, eu vou pedir às meninas para estarem olhando, né? A gente para e a gente continua no outro dia. Então, vamos orar, né? Porque é o Santo Espírito de Deus que vai falar aqui agora, né? É Deus é quem vai conduzir, né? Eu já tenho falado algumas vezes sobre esse assunto, né? Mas a gente vai dar continuidade, né? Exatamente para a gente fortalecer a nossa consagração. Mas nós vamos orar, então. Eu vou pedir que Deus me ajude, né? Porque já tem alguns dias que eu tenho passado bastante mal com uma crise de tosse, né? E eu tenho tido até, inclusive, dificuldades para dormir, mas que o Senhor possa me ajudar, né? A aquecer aqui as cordas vocais. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus que estás nos céus, o Senhor é Deus. E é o Senhor que prepara, é o Senhor que conduz todas as coisas. Os homens fazem seus planos, mas é o Senhor quem dá a palavra final. E é confiando que sempre o Senhor está na direção das nossas vidas, na direção desta sala. O Senhor está movimentando dentro dessa sala para preparar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente. E para isso, Senhor, nós precisamos de entender quem eu sou dentro do conflito espiritual que está acontecendo nessa terra, que eu não posso ver.
Jó não via o que estava acontecendo, mas havia ali um conflito espiritual muito grande entre Jesus e Satanás. E hoje nós estamos inseridos dentro desse conflito, mas muitas das vezes não compreendemos quem sou eu dentro desse conflito. E o que o Senhor quer de nós? Qual é o nosso papel enquanto remanescente, povo de Deus? O que o Senhor quer de nós? Por isso, ó Deus, fale o nosso coração. Nos ensina, Senhor, neste momento, o que o Senhor quer de nós. Nós te rogamos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Elô, o pastor Benjamin Prado se encontra em nosso meio. Ai, que maravilha, então. Pastor Benjamin, seja bem-vindo, né? Essas coisas acontecem, né? Mas o Senhor, o Deus é maravilhoso e Ele é quem conduz todas as coisas. Seja bem-vindo, né? A palavra é sua, né? A boca é sua, mas a palavra é do Senhor. Então, seja bem-vindo e pode começar. Um bom dia a todos, feliz sábado. Estão me ouvindo bem? Estamos, sim. Amém, graças a Deus. Eu agradeço pelo convite que a Heloísa me fez. Hoje eu acordei um pouco mais cedo, eram umas 4 horas, e estamos aqui sem internet, está muito oscilante a internet. Daí, mesmo assim, eu tentei desligar e religar o modem, mas não funcionou. Eu tive que subir aqui, a Heloísa conhece, eu tive que subir um pouquinho a montanha aqui, tem um parreiral, e eu estou aqui ao lado deste parreiral, por isso que eu estou sem vídeo, porque se eu conectar, eu acredito que o 3G, não está nem 4G aqui, estamos no 3G, ele não suportará. Eu gostaria de iniciar com uma oração. Eu tinha preparado uma temática sobre o tempo da graça e alguns PowerPoints que eu gostaria de apresentar a vocês, mas por toda essa situação, eu mudei a temática e tem um tema relacionado à videira, e talvez Deus quisesse me trazer aqui para primeiramente me ensinar e também trazer uma verdade, um ensinamento a todos os queridos irmãos. Eu tenho certeza que essa mensagem falará ao seu coração, como tem falado constantemente ao meu também. Eu gostaria de iniciar então com uma oração. Vamos novamente falar com Deus. Santo Deus e amado Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos pelo teu santo dia, por ser o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Criador, Redentor e Mantenedor. Obrigado por conduzir a nossa vida, por nos ensinar, por nos humilhar, por nos tornar pessoas humildes em Cristo Jesus. E rogamos a Ti, ó Pai, que neste momento o Senhor fale ao nosso coração. Mais uma vez, como tem falado em todas as madrugadas certamente. Que a nossa mente seja conduzida a Cristo, nosso coração esteja aberto para ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra e receber o derramar do Teu Santo Espírito. Abençoe a cada dia mais este grupo que fervorosamente, constantemente, de uma maneira perseverante, tem buscado ao Senhor todas as madrugadas. Que as Tuas bênçãos mais este dia recaia sobre nós em porção dobrada, como o sacrifício era dobrado no Teu santo dia, no santuário terrestre. Dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua companhia e me use como mero instrumento em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu pedirei para que alguns de vocês leiam passagens para mim, tá bom? Que aqui a luminosidade está agora, a luz do sol está quase aparecendo, e eu estou com a Bíblia, com o celular aqui, fica um pouquinho mais complicado. Alguém abra para mim lá em 2 Pedro e leia os versos 3 e 4 do capítulo 1, por favor. 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Segunda Pedro, capítulo 1, 3 e 4. Isso, exatamente. 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4.
visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção e das paixões que há no mundo. Amém. Muito obrigado, minha irmã. A verdade do versículo 4, o ser coparticipante da natureza divina, é uma verdade que, felizmente, Deus me apresentou faz alguns anos, mas eu falo também que, tristemente, eu conheci essa verdade há poucos anos, porque eu tenho 8 para 9 anos de ministério e eu conheci essa verdade do versículo 4 de 2 Pedro, capítulo 1, há pouco tempo, e eu fiquei me questionando o que eu pregava antes. Quando eu era pastor ali, tanto em colégios, em distritos, passei por 4 distritos, o que eu pregava antes de conhecer essa mensagem? Isso trouxe, assim, ao meu coração uma certa tristeza, mas ao mesmo tempo uma alegria por ter conhecido essa verdade. E eu pergunto aos irmãos, né? O que é ser coparticipante da natureza divina? Tendo como resultado o estar livre das corrupções, das paixões que há no mundo. O que é isso? E qual que é o resultado, né? O verso 4 fala no final, mas o que é isso? Não pode ser apenas uma teoria, o ser coparticipante da natureza divina. E é interessante que o versículo 4 também nos apresenta como nos tornamos coparticipantes da natureza divina. É pelas promessas de Deus, é pela palavra de Deus, é pela fé na palavra de Deus, nos tornamos coparticipantes da natureza divina, tendo resultado, então, o estar livre das corrupções que há no mundo. Eu gostaria de ouvir aí os irmãos, o que os irmãos acham que é ser coparticipante da natureza divina. Se alguém quiser participar neste momento. Negar o seu eu. Negação do eu. Do eu. Porque é o eu que atrapalha muito a Sim, manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. é verdade, sem dúvidas. Pedro, ele tem o eu muito além do divino e ele tentou, de todas as formas, ser o melhor, mas para ele se tornar um participante da natureza divina, ele teve que ser buscado novamente por Jesus quando ele negou. Aí sim ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. Amém, amém. Sim. Alguém mais gostaria de falar? Vamos lá, então. Vamos meditar um pouquinho aqui na palavra de Deus. Todos nós nascemos da carne, nós nascemos de mulher e nascemos com inclinações ao pecado. É a herança de Adão. É inevitável, não tem como evitarmos esta herança, esta inclinação natural ao pecado. Nós podemos observar isso nas crianças. Eu tenho 2 filhos, o Adriel e o André, e eles ali pequenininhos, meu filho mais velho com 4 anos, meu mais novo com 2, e eu já percebo inclinações da carne. É a herança, né, dos antepassados, e isto vem desde Adão. Se não fosse pela intervenção divina, desde Gênesis 3, verso 15, porei inimizade entre vós, entre ti, a serpente, Satanás, e a mulher, o povo de Deus. Se Deus não tivesse intervindo, então certamente estaríamos numa condição de completa escravidão do pecado de Satanás. Mas mesmo Deus tendo intervindo, se Deus não tivesse enviado o seu filho para ser como nós somos, um ser humano, nós também jamais estaríamos num campo vantajoso. Essa intervenção divina, tendo então enviado o seu filho para ser humano, o Filho de Deus, que é Deus, ser um ser humano, nos colocou num campo vantajoso na batalha contra o mal. Porque nós, queridos, de nós mesmos, nada podemos.
E eu gostaria de meditar com vocês, lá em João capítulo 15, um pouco sobre esta parábola que Cristo conta da videira, que ele é a videira verdadeira. E aí nós encontraremos a resposta para esta pergunta: o que é ser coparticipante da natureza divina? Então Cristo, ao vir a este mundo, sendo Filho de Deus, sendo Deus, ao vir a este mundo, nos colocou num campo vantajoso. Porque Cristo, ele nasceu também de mulher, ele foi gerado da carne, mas como um homem único, o monogenês de Deus, né, o Filho único de Deus, ele nasceu gerado pelo Espírito Santo. E isto, desde o nascimento, nos distingue de Cristo. Cristo, ele, desde o seu nascimento, ele é justo, ele é o ente santo de Deus, ele é o Filho de Deus. Mas é interessante que, quando pensamos nesta distinção entre nós e Cristo, a partir do nascimento, se aplique e é uma realidade, mas como Cristo nasceu do Espírito, ele pede que nasçamos também. Isto é revelado lá em João capítulo 3, no diálogo de Cristo com Nicodemos. Nicodemos, em verdade vos digo, que se você não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus, não poderá entrar no reino de Deus e nem ver o reino de Deus. O que é nascer da água? Nascer da água, queridos, é nascer do arrependimento, é nascer do abandono dos pecados, é você não apenas ter a tristeza pelo pecado, mas o abandonar o pecado. A água ali pode ser uma referência ao batismo, mas nós sabemos que o batismo é um ritual externo de uma obra que Deus já tem feito internamente no coração da pessoa. E que obra é esta? É a obra do arrependimento e do abandono do pecado. E nascer do Espírito é nascer agora, como a irmã disse, né? Não é mais a vontade própria que governa a vida, no sentido de que você vai viver uma vida independente de Deus, mas é a sua vontade submissa à vontade de Deus. É o Espírito que vai conduzir a sua vida e a sua vida vai revelar os frutos do Espírito Santo. E João capítulo 15, eu gostaria de ler com vocês, desde o versículo 1, e aqui nós encontramos o que é ser coparticipante da natureza divina. Diz assim, do verso 1 em diante: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vamos pensar um pouquinho nesta parábola aqui. Quando Cristo esteve conosco, como um completo ser humano, como nós o somos, quem que era a videira para Cristo? Quem que era a videira para Cristo? É interessante pensarmos nisto, né?
A videira para Cristo era o Pai. E a ligação de Cristo com o Pai não era esporádica, ela era contínua, ela era constante, permanente, ela era diária. Tem um texto de Ellen White que ela menciona que o sol nunca pegou Jesus na cama, o sol nunca pegou Jesus dormindo. Todas as madrugadas Cristo estava na montanha, no jardim de oração, ou quem sabe até na sua própria casa, buscando a Deus em oração, buscando a Deus para saber qual era a vontade do Pai, para que, mediante esta ligação vital, ele recebesse do Pai diariamente o batismo do Espírito Santo. Jesus uniu a sua divindade com a nossa humanidade para que nós, apenas seres humanos, pela fé em Cristo, por esta união com Cristo, possamos ser coparticipantes da natureza divina. Queridos, todos os milagres que Cristo operou foi pelo Espírito Santo. Quando Cristo lia um coração, ele lia pelo Espírito Santo. As palavras que Cristo falava eram as palavras que o Espírito Santo colocava em seus lábios. Nós temos lá em Isaías capítulo 11, eu gostaria que vocês abrissem comigo. Estão todos me ouvindo? Só para eu saber aqui se a conexão ainda está Estamos sim, mantida. pastor. Maravilha. Olha só Isaías capítulo 11, queridos. Que coisa maravilhosa. Vou abrir aqui. Olha só, Isaías 11, a partir do versículo 1. Abriram, acharam? Diz aqui, ó, Isaías 11, verso 1. Do tronco de Jessé, quem que foi Jessé? Pai de Davi, ou seja, da descendência de Davi, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Aqui é uma referência ao Cristo, ao Messias, ou seja, da descendência de Davi virá a esperança, virá o Messias, virá aquele que trará vida, o renovo, o rebento. Verso 2, olha agora. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quantas vezes aparece a expressão Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento? Alguém pode contar aí? Ou vamos contar juntos? Podemos contar juntos? Espírito do Senhor, 1. Espírito de sabedoria, 2. Espírito de entendimento, 3. O Espírito de conselho, 4. E de fortaleza, 5. O Espírito de conhecimento, 6. E de temor do Senhor, quanto que dá? Alguém me ajude? 7. Dá 7, queridos. O que significa que Cristo ele tinha 7, né? A questão do Espírito de Deus. É o que nós vemos lá em Apocalipse 4. Os 7 Espíritos de Deus, os 7 olhos do Cordeiro, os 7 chifres do Cordeiro, queridos, é uma referência que sobre Cristo repousa a plenitude do Espírito Santo. Essa é a referência. Sobre Cristo, como homem, repousou a plenitude do Espírito Santo. E nós sabemos que tudo aquilo que Cristo, homem, recebeu do Pai, ele recebeu para dar a nós. Porque Cristo, ele recebe do Pai como cabeça da humanidade. E se Cristo recebeu a plenitude do Espírito, você e eu também podemos receber. Amém? Aleluia por isso, queridos. Isso é maravilhoso. Porque quando olhamos para a questão da humanidade de Cristo e pensamos que Cristo fez porque ele era Deus. Cristo fez isto porque ele era o Filho de Deus, queridos. Ele fez como homem, ligado à videira que era o Pai. E aquilo que Cristo recebeu diariamente do Pai, eu e você podemos receber em Cristo a mesma coisa. A mesma plenitude do Espírito Santo. Sermos pessoas cheias do Espírito Santo. Se então o Pai era a videira para Cristo, quem que é a nossa videira? Cristo é a nossa videira. Eu sou a videira, vós sois os ramos. O Pai, no caso, é o agricultor. Eu estou aqui do lado de um parreiral e é até engraçado, curioso, né, pregar essa mensagem do lado de um parreiral. Eu tive o privilégio de já fazer uma poda neste parreiral
E é interessante como que você poda a videira. Existe uma época do ano específica para fazer a poda, e a gente chama de poda drástica. É uma poda que você corta, mas você corta mesmo, assim, ó, os ramos, toda a parte da ramagem, todas as folhas, você faz uma poda drástica para que esta videira volte com mais vigor e ela dê muitos frutos. Mas é interessante que, mesmo sendo uma poda drástica, você não sai cortando de uma maneira aleatória. Você corta de uma maneira cautelosa. Você tem que cortar de uma maneira precisa. Você não pode cortar um ramo e danificar a videira. É a mesma coisa o Pai conosco, queridos. Ele não faz uma obra de santificação, uma obra de purificação, de afastamento de pecado na nossa vida de uma maneira bruta, de uma maneira aleatória, de uma maneira imprecisa. Não, o Pai, queridos, ele nos toma em seus braços e ele poda aqui e ele poda ali, com muito amor e com muito carinho. E sabe o que acontece quando você poda uma videira? Alguém já podou uma videira aí? Sabe o que acontece quando você corta um ramo? Sabe o que sai desse ramo? Saem gotas de água. A videira chora, queridos. Quando você poda o ramo chora. Isso significa que quando o Pai realiza em nós uma poda, uma transformação, uma santificação, pode ser que em algumas áreas da nossa vida a gente sofra. Porque o eu, queridos, ele não quer morrer. O eu, ele é desesperadamente corrupto, como diz Jeremias no capítulo 17. Pode ser que você muitas vezes não entenda a obra que Deus está fazendo na sua vida, os caminhos pelos quais Deus está te conduzindo, mas tenha certeza que o Pai te ama. O Pai toma você em seus braços e faz uma poda muito cuidadosa e amorosa. Nós temos que sempre ter esta visão de Deus, o Pai, como sendo o nosso Pai de amor, e tudo que Deus nos pede é para o seu bem. E vamos pensar aqui, o que Deus está pedindo para você abandonar? Responda para você mesmo. O que Deus está pedindo para você largar? Você pode pensar que isto é algo muito grandioso, que você se sacrificou para ter, para conquistar, e muitas vezes, queridos, não são coisas ilícitas apenas. Deus certamente pede que abandonemos coisas ilícitas, sem dúvidas, é até óbvio falar isso. Mas muitas vezes ele pede coisas lícitas para nós. Como ele pediu para Abraão, ele pede para que larguemos coisas lícitas. Abraão, você sairá da casa da tua parentela. É ilícito estar na casa da parentela? Obviamente não. Mas muitas vezes Deus ele nos chama a abandonarmos coisas que demoramos para conquistar, que suamos para conquistar. Como Deus chamou Abraão para sair da casa da sua parentela, para oferecer Isaque, e assim eu poderia dar muitos exemplos, queridos. Mas saiba que se Deus o Pai está pedindo para você largar, Ele está com você. E Ele não faz uma poda drástica de uma maneira imprecisa, mas com muito amor. Sem dúvidas, com muito amor. E pode ser que você não entenda, mas você precisa relembrar algumas coisas, que Deus é o nosso Pai. E tudo que Deus pede é porque Ele nos ama, Ele quer o nosso bem. E você pode pensar, nossa, isso é grandioso, mas pense na entrega que o Pai fez a você. Ao Ele ter dado Jesus Cristo para ser o nosso Senhor e Salvador, Ele deu todo o céu. Ele deu todo o céu. Nós sabemos que o trono de Deus foi colocado em risco por mim e por você. Porque imagine, queridos, vamos imaginar, as tentações de Cristo foram reais. A possibilidade de ele cair em pecado era real. E se Cristo tivesse cedido à tentação? E se Cristo tivesse pecado? O que teria acontecido com o governo de Deus? O que teria acontecido com o trono de Deus, com o caráter de Deus? Deus entregou tudo por você. Enviou o seu Filho, enviou o Espírito Santo, os anjos. O céu tem feito todo o esforço possível para a sua salvação. Então nós olhamos para Deus e podemos entender, Deus entregou tudo de bom para nós. O melhor que Deus tinha, Ele deu para nós. E Ele está falando para você, entregue este pecado a mim, e você pensa que isso é muito grandioso? Deus está muitas vezes pedindo para você entregar algo lícito, porque ele quer fazer uma obra que você não consegue sondar ainda. Porque Deus conhece o fim desde o princípio.
E você acha que isso é muito grandioso em comparação à entrega que Deus fez por você? Jamais pense isso, queridos. Entregue. Se Deus está pedindo, entregue em suas mãos. Ele está fazendo uma obra como o lavrador, como o agricultor, aquele que faz a poda nos ramos para que dê muitos frutos, diz aqui João capítulo 15. Ontem aconteceu uma situação que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Aconteceu algo aqui no SEVES. Eu estava, essa semana, né? E desde a semana passada, eu ensinei meu filho a andar de bicicleta. E é muito bonitinho, né? Quando a gente vê o filho andando de bicicleta, a alegria dele. Eu falei, filho, vamos dar uma volta no lago. Eu já tinha feito isso outras vezes com ele, e ele andando de bicicletinha na minha frente e eu correndo atrás dele, né? Porque se ele se desequilibrasse, ele está aprendendo ainda a andar, mas agora sem rodinha. E passou por uma parte que o capim estava alto e ele perdeu o pedal, desesperou e caiu no barranco do lago, e ele caiu dentro do lago. E o meu filho mais velho, queridos, tem 4 anos apenas. E quando ele caiu no lago, eu não pensei 2 vezes e pulei no lago também. Eu não pensei se eu estava com o celular no bolso, se eu estava com dinheiro, se eu ia me molhar, se eu ia me sujar. Vocês entendem, queridos? Meu filho caiu, eu fui junto para salvá-lo. E naquele momento, depois de tirá-lo do lago, ele tomou alguns goles ali de água, né? Ficou ali um pouquinho né, desesperado, mas depois eu conversei com ele, falei que ele foi corajoso, daí a gente, mesmo molhado, deu uma volta no lago, só para que ele não ficasse traumatizado ou algo do tipo. Naquele momento eu pensei em Deus. Eu pensei, esse lago aqui é o mundo de pecado, em que nós caímos, em que nós estamos nos afogando. E quando ele caiu no lago, ele não pensou na bicicleta, eu também não pensei na bicicleta. Era um bem material, queridos. E o que vale as coisas deste mundo em comparação à sua vida? E quando nós caímos, o Pai não pensou 2 vezes em colocar em prática o plano da redenção que ele havia elaborado desde os tempos eternos. E ele enviou seu filho para mergulhar neste lago para nos salvar. Ele sabe, queridos, o que é estar no lago. Ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é ser tentado, ele sabe o que é ser provado. E todas as vitórias conquistadas por Cristo é nossa, em nome de Jesus. Não é que ele venceu apenas por nós, ele quer vencer também agora em nós. E aí voltamos para a temática principal, que é ser coparticipante da natureza divina. Ser coparticipante da natureza divina é colocar em prática aquilo que a gente aprende em João 15, é o permanecer em Cristo, para de Cristo receber diariamente dele o Espírito Santo. Se nós formos cheios do Espírito Santo como Cristo foi, seremos coparticipantes da natureza divina e obteremos vitórias idênticas à de Cristo, porque serão as vitórias de Cristo em nós. Vocês conseguem entender isso? Quando você olha para a videira e você vê ali o cacho de uva, você não fala, nossa, o cacho de uva do ramo, não. Você fala que o cacho de uva é da videira. Porque se nós somos os ramos e se nós estivermos ligados na videira, daremos frutos, esses frutos não são nossos. São os frutos de Cristo em nossa vida pelo Espírito Santo. Então, muitas vezes nos esforçamos num checklist, né? Eu não quero mais fazer isso. Eu não quero cometer tal pecado. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer aquilo. Sabe o que precisamos, queridos? Permanecer em Cristo. Porque sem mim nada podeis fazer. Não é o que acabamos de ler? Sem mim nada podeis fazer. Todo o seu esforço deve ser permanecer em Cristo, manter esta união vital. Manter esta união, queridos, é essencial para a vida cristã. Que sem essa união, sem essa ligação com Cristo, não daremos frutos. Pelo contrário, seremos ramos fora da videira e secaremos e não restará nada mais a não ser sermos queimados, porque não tem utilidade. Agora, se permanecermos em Cristo, como Cristo permaneceu no Pai, receberemos o Espírito Santo e daremos muitos frutos para a honra e glória de Deus. E obteremos idênticas vitórias, porque a vitória de Cristo é a nossa também. Eu gostaria de ler aqui 2 parágrafos do livro Desejado de Todas as Nações,
capítulo 73, não se turbe o vosso coração. Eu faço um apelo para que todos os que estão me ouvindo neste momento, que quem sabe durante o sábado agora, quem sabe durante a semana, vocês possam ler este capítulo 73, em que Ellen White fala um pouco mais a respeito de João capítulo 15, do não se turbe o vosso coração. Desde o capítulo 14, ela aborda este capítulo 73, e ela fala do capítulo 15 também. Olha só o que ela diz na página 475. Ela menciona o seguinte. Estão todos me ouvindo? Página 475. Estão me ouvindo ou não? Estamos. Amém. Então vamos lá, diz assim, ó. O Espírito Santo era o mais alto dos dons que ele, Jesus, podia solicitar do Pai para a exaltação de seu povo. Ia ser dado como agente de regeneração, ou seja, para nascermos de novo, não mais da carne, mas da água e do Espírito, sermos novas criaturas, sem o qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito teria sido. O poder do mal se estivera fortalecendo por séculos, e alarmante era a submissão dos homens a esse cativeiro satânico. Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. Prestem atenção agora. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele, pelo Espírito Santo, torna-se o crente participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar seu próprio caráter em sua igreja. Amém, louvado seja Deus. E o segundo parágrafo, nesse mesmo capítulo, diz o seguinte, página 478. Eu sou a videira, vós os ramos, João 15:5. Disse Cristo aos discípulos. Embora estivesse para ser afastado deles, sua união espiritual com ele devia permanecer imutável, ou seja, Cristo estava entre eles fisicamente, mas quando fosse para os céus, a união com eles, com os seus discípulos, devia permanecer imutável, ou seja, sem mudança. Por qual motivo? A ligação dos ramos com a videira, disse, representa a relação que deveis manter comigo. O renovo é enxertado na videira viva, e fibra por fibra, veia por veia, emerge no tronco. Ou seja, há uma união inseparável. A vida da videira torna-se a vida do ramo. Assim, a alma morta em ofensas e pecados recebe vida mediante a ligação com Cristo. Pela fé nele como Salvador pessoal, forma-se esta união. O pecador une a sua fraqueza à força de Cristo, seu vazio à plenitude dele, sua fragilidade à perdurável resistência do Salvador. Assim ele possui a mente de Cristo. Sua humanidade tocou a nossa humanidade e nossa humanidade tocou a sua divindade. Assim, pela operação do Espírito Santo, o homem torna-se participante da natureza divina, é aceito no amado. Louvado seja Deus, queridos. O que é ser participante ou coparticipante da natureza divina? É manter diariamente esta ligação vital com Cristo, mediante a oração, o estudo da palavra e, como a irmã bem disse, a submissão do eu. Este mesmo capítulo 73, Ellen White diz que nós não devemos ter o Espírito. É o Espírito que deve nos ter. E o Espírito Santo é dado a nós debaixo de condições. E a condição principal é submissão. A irmã ela acertou na mosca na resposta, porque a condição para diariamente recebermos o Espírito é nos submetermos ao Espírito. É Ele quem deve nos ter, é Ele quem deve guiar, ter em suas mãos as rédeas da nossa vida. E Ele não terá isto, queridos, sem a entrega, sem a vontade, sem a entrega da nossa vida a Ele voluntária. O Espírito não nos toma em suas mãos de uma maneira
por meio de coação, por meio de força, não, queridos. Ele quer uma entrega, uma submissão voluntária do nosso coração. E se todos os dias buscarmos a Deus em oração, no estudo da sua palavra, receberemos dele, do Pai, mediante Cristo, o derramar do seu Espírito. E esta é a vontade de Deus para nós. É isto que Deus quer realizar em nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Eu estou vendo o Odair, ele veio aqui também. Louvado seja Deus. E o meu apelo para finalizar nesta meditação, é para que nós perseveremos, que mantemos esta ligação com Cristo, recebendo dele diariamente o Espírito Santo, que o Espírito nos tenha e nos conduza, que ele nos tome em suas mãos, para que nós sejamos plenamente de Cristo, do Espírito Santo, e possamos então produzir frutos para a honra e glória de Deus. E estes frutos, quais são eles? Quais frutos são estes? Gálatas 5, o fruto do Espírito Santo. E qual é o resultado? Sermos livres da corrupção que há no mundo, ou seja, vitória sobre o pecado. Vencermos tendências herdadas e cultivadas para o mal, para que o caráter de Cristo seja gravado em nós. É isto que Cristo quer de nós. Não viva mais a religião do checklist. Entenda que a vitória sobre o pecado é resultado da ligação vital com Cristo. A vitória sobre o pecado são as vitórias de Cristo em nós, são os frutos de Cristo em nós, mediante esta união nossa com Cristo, como o ramo está ligado com a videira. Que Deus abençoe a sua vida, que nós demos frutos para a honra e glória do nosso Deus, para a honra e glória de Cristo, e o caráter de Cristo seja gravado em nós pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nosso Deus por essa mensagem, né, irmãos? Tão poderosa. Que mensagem, né? Ela vem nos trazer um alívio, um bálsamo, né? Porque eu tenho conversado com algumas pessoas e nós temos visto que estamos ansiosos, né? De como vamos conseguir vencer o nosso eu, né? Colocar fim à nossa vida de pecado, né? E todos os dias nós vivemos essa angústia, mas o pastor Benjamin hoje trouxe para nós aqui uma receita. A receita é Jesus Cristo, é estarmos ligados à videira. Quando estamos ligados à videira, aí sim produziremos os nossos frutos. Nós vamos agora, né, encerrar esse momento com as orações. Eu gostaria de ver aqui, então, quem vai orar. O pastor Benjamin faz a primeira, tá? Pastor, só um momento que nós vamos ver aqui quem vai se candidatar a fazer aqui mais uma oração e depois a oração cantada com a Rutinha. Amém. Eu começo com a oração? O senhor começa, depois a irmã Ana Maria vai orar e depois a Rutinha vai fazer a oração cantada. Pode começar, pastor. Tá bom, vamos orar. Pai Santo e Eterno Deus, louvado seja o teu santo nome pela tua santa palavra, Senhor. Obrigado pela vida de Cristo, pois ele é o nosso substituto e ele é o nosso exemplo em todas as coisas. Que como Cristo diariamente permaneceu no Pai, como sendo a sua videira, possamos hoje e diariamente, Senhor, permanecermos em Cristo como sendo a nossa videira. E nós, como ramos, ó Pai, recebamos de Cristo vida, a seiva, o Espírito Santo, para sermos cheios da Tua presença, do Espírito Santo, e darmos frutos para a honra e glória do Senhor. Almejamos ser coparticipantes da natureza divina, e assim sermos colocados num campo vantajoso contra o diabo, e vencermos como Cristo venceu. Que Cristo vença em nossa vida, que toda vitória seja para a honra e glória do Senhor, sejam vitórias de Cristo em nós, que não haja nenhum sentimento de mérito nosso, Senhor, porque a nossa única obra seria a entrega da vontade a Ti. Opere em nós o querer e o efetuar, como diz Paulo em Filipenses, que a nossa vida seja guiada pelo Teu Santo Espírito para realizarmos as mesmas obras de Cristo, falarmos as mesmas palavras, termos os mesmos pensamentos, termos a mente de Cristo, como diz Pedro. E assim, ó Pai, vivamos para a honra e glória do Senhor, e o caráter de Cristo seja gravado em nós, e assim estejamos preparados para o breve retorno do nosso Senhor.
que vivamos uma vida de serviço, de submissão, de entrega ao Senhor. Pai querido, eu oro também pelos pedidos que estão em nosso coração, pelos agradecimentos por este grupo. Tu sabes as lutas que temos enfrentado, aquilo que o Senhor tem pedido para nós entregarmos, que nós não percamos a visão de que o Senhor é o nosso Pai de amor e que tudo que o Senhor pede para nós é porque Tu nos amas e quer o melhor para cada um de nós. Obrigado pela infinita entrega, por tudo que o Senhor e o céu têm feito para a nossa salvação, para que sejamos indesculpáveis perante o Teu trono. Pai querido, que nós aproveitemos este tempo de graça e rendamos o nosso coração plenamente a Ti. Que morra o nosso eu para que Cristo viva em nós. E a vida que temos ainda nesta carne seja para a honra e glória do Senhor. Nos dê a Tua paz, a Tua companhia e uma vida cheia do Teu Espírito. Opere poderosamente em nós e através de nós. É o que pedimos e oramos humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Querido Deus, glórias e honras seja dado o teu nome, agora e para sempre. Em concordância, Pai Santo, com a oração do teu servo, nós queremos agradecer a Ti, Espírito Santo de Deus, por esse alimento, por esse maná que veio do céu. Agora nós entendemos, Senhor, por que o teu adversário trabalhou tanto para que essa mensagem não chegasse a nós. Mas agindo o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Por isso, Deus, te agradecemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, porque o Senhor é Deus. E quando o Senhor está no controle e no comando das coisas, até o diabo lhe obedece quando o Senhor manda ele se retirar daquilo e da onde o Senhor quer agir. Pai querido, sabemos que o mal tem se levantado de maneira fora do controle para impedir que venhamos entender, venhamos ser pessoas diferentes, mas através do sacrifício, dos méritos de Cristo, nós estamos alegres, porque o Senhor tem nos mantido nessa igreja virtual, praticando o que o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra. E nessa manhã, o Senhor nos deu a receita ideal para que assim possamos permanecer em Cristo. Senhor, como é lindo o teu trabalho de lapidação em nossas vidas, de poda em nossas vidas, porque o Senhor quer o nosso melhor, o Senhor quer a nossa entrega total. O exemplo de toda essa entrega é o teu Filho Jesus. Ele nunca realmente deixou de nos amar, mas precisamos também demonstrar o nosso amor para com Ele através da obediência. Obrigada, Espírito Santo, por nos amar tanto e se preocupar de maneira imensurável a nossa entrega. No livro de João 14, versículo 13, a tua palavra está escrito que tudo quanto pedirmos em o nome do Senhor Jesus será feito para que o Pai seja glorificado em nós. Por favor, Jesus, aceita a nossa adoração, mas molda-nos segundo o teu querer, para que assim possamos ser verdadeiramente testemunha do Senhor. Obrigado pela vida do pastor, obrigado pela sua família, que o Senhor tem conduzido no teu altar. Obrigado também pela a luta que ele travou para poder chegar a nós essa mensagem de vida. E obrigado porque o céu inteiro está com seus olhos voltados sobre a terra para os verdadeiros adoradores que te buscam na madrugada e que quer a cada dia estar cheio do poder do teu Espírito para salvar a outras almas em teu nome. Obrigado pelos moderadores dessa sala. Obrigado por todos os pedidos que já foram lançados no chat e também aqueles que estão na nossa caderneta de oração. Que o Senhor as olhe com teu olhar de misericórdia e responda o apelo, o pedido de cada um pelo seu infinito amor. Não merecemos nada de ti, mas agradecemos pelo teu amor, Jesus, pelo teu amor, Espírito Santo, pelo teu amor, Deus Pai Todo-Poderoso. Fica conosco no restante desse sábado e nos conduz à tua casa de oração para continuarmos
aprendendo mais na tua palavra. No nome de Jesus oramos. Amém. Salvador benigno, atende, oh, não vais além, outros tens abençoado, salva-me também. Cristo, Cristo, oh, não vais além, outros tens abençoado, salva-me também. Aos teus pés estou prostrado, venho em contrição, peço-te que me consoles este coração. Cristo, Cristo, oh, não vais além, outros tens abençoado, salva-me também. Em virtude do teu sangue, busco teu favor, que minha alma atribulada tenha o teu amor. És a fonte de conforto, de onde a vida vem. Dá-me alívio mesmo agora e perdão também. Cristo, Cristo, oh, não vais além, outros tens abençoado, salva-me também. Amém. Louvado seja Deus, né, gente, por essa mensagem. Os homens fazem os seus planos, mas Deus é quem dá a palavra final. Gente, eu quero relatar para vocês que aonde o pastor Benjamin está para falar conosco é num morro, mas não é um morrinho, não. Eu tive dificuldades para subir desse morro. Tive que subir com a ajuda de os irmãos dando as mãos uns aos outros, né? É aonde tem ali a videira, a parreira, né? A plantação de uva ali dos Sébios. Eu creio, pastor, que Deus te levou aí porque era essa mensagem que ele queria que o senhor pregasse, né? E não a outra. Deus muda o sermão, Deus muda o mensageiro, Deus tem feito tantas maravilhas, né, Juninha? Aqui nessa sala, que é só no céu que nós vamos compreender todas as coisas que Deus tem feito para nos salvar. Amém. E nós somos gratos, viu, pastor, pelo senhor ter aceitado o nosso convite, né? E estar aqui nessa sala, mais uma vez, nos ajudando a caminhar rumo à consagração. Nós vamos ter agora os nossos momentos, né, de consideração, mas antes de começar, eu gostaria de compartilhar, né, um texto
que está no devocional, nos lugares celestiais, do dia 14 de outubro. E lá fala o seguinte: Jesus declara que o Pai está mais disposto a dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem do que os pais estão de dar boas dádivas a seus filhos. O Espírito Santo compreende a necessidade de todo homem. Ele considerar ao indagador sincero aquilo que ele sincero, aquilo de que ele tem fome e sede. As bênçãos que Deus tem para conceder são ilimitadas. Não podemos compreender sua altura, profundidade e largura. Todo o céu está ao dispor dos que, reconhecendo sua falta de sabedoria, vão diretamente à fonte da sabedoria. E a esses Deus dá liberalmente e não lança em rosto. Peçam, porém, com fé, em nada duvidando. Aquele que recebe sabedoria do alto é o que se apega à promessa, o que sente sua necessidade e não volta atrás. Irmãos, eu tô encantada com esse texto, porque aqui está falando: todo o céu está a dispor dos que, reconhecendo a sua falta de sabedoria, vão diretamente à fonte da sabedoria. Quando a gente lê isso aqui, o meu coração se encanta, porque é o céu inteiro que está lutando pela Heloísa, é o céu inteiro que está lutando pelo pastor Benjamin, é o céu inteiro que está aqui lutando, né, pela Juninha, pela Iapo, pela Lígia. Nós não estamos sozinhos nessa luta, né? E o que a gente precisa é de pedir que o Espírito Santo nos ajude a ficar ligados ali a Jesus, a Deus, a videira, né? Nós somos os ramos e eles são ali o tronco, né? E ele está mais disposto a dar o Espírito Santo do que os pais estão dispostos a dar boas dádivas a seus filhos. Como nós queremos agradar os nossos filhos, dar boas coisas aos nossos filhos, e é muito maior o que Deus quer fazer por nós. Hoje, pastor Benjamin, o Joseph mandou, né, um texto ali no grupo do ICEVES, que eu achei também bem interessante aqui para a gente complementar. Deixa eu só abrir aqui. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui o WhatsApp. O texto fala o seguinte: que é santificação? É entregar-se inteiramente sem reservas, alma, corpo e espírito, a Deus. Lidar com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Saber e cumprir a vontade de Deus, sem consideração para com o próprio eu e o seu interesse. Ter mente espiritual, pura, abnegada, santa e sem mancha e sem mácula. Que Deus nos abençoe, que Ele possa nos ajudar a caminhar em direção a Cristo, porque Cristo, juntamente com o Espírito Santo, Ele vai nos ajudar a ter uma mente espiritual. O pastor disse que nós devemos ter a mente de Cristo, uma mente pura, abnegada, santa e sem mancha e nem mácula. Esse é o remanescente do Senhor. É aquele que está lutando, né, diariamente para estar ligado com Cristo, para fazer a vontade de Cristo e não a nossa vontade. Mas vamos às considerações, né? Se alguém tem alguma coisa a falar. Irmã Ana Maria, a senhora está com a mãozinha levantada, quer considerar?
Na realidade, foi para a oração, eu esqueci de apagar, mas eu vou falar. O que mais me chamou a atenção de tudo que o pastor falou de João 15 é a maneira como ele deu explicação da poda. A maneira como ele falou que quando poda o pé de videira, que ela chora muito. Aí eu parei e fiquei analisando. Quando Cristo também, ele nos chama para a gente entregar alguma coisa, a gente esperneia para não querer dar a ele, porque é algo que a gente acha que é bom e que vai fazer falta. E ele chora implorando, me entrega, porque isso aí não está te fazendo bem, isso aí está te prejudicando na comunhão comigo. E realmente eu creio que é uma luta muito grande entre o céu e a vida terrena aqui embaixo, que é o inimigo, ele que comanda esse mundo aqui embaixo e ele faz de tudo para a gente achar que aquela bagagem que é dele realmente vai nos fazer falta, quando na realidade não é por aí. Quando a gente realmente confia na promessa de Deus para nós, que a gente entrega aquilo que está nos impedindo ser um cristão melhor, andar realmente na presença de Deus, a gente vê que não era coisa boa, era alguém que estava querendo realmente nos tirar do céu. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu comecei a fazer a parte do Pentecoste através de nós, foi em vigílias que a Lígia me convidou. Depois veio outras irmãs também me convidou. E eu comecei indo, mas, como eu já falei, meu celular deu problema, eu tive que parar. Mas, na hora, aí foi onde eu fui convidada para entrar em outra sala. Só que eu comecei indo, mas chegou num momento que a minha mente começou a ficar agitada demais, aí eu disse assim, Senhor, orando, isso aqui não é possível. Minha mente é uma mente tranquila, eu aprendo as coisas com facilidade que o Senhor me ensina. E por que eu estou tão agitada? Minha mente está agitada desse jeito. Aí foi aonde eu disse, Senhor, eu tenho que sair. Eu tenho que sair porque isso aí vai me trazer consequência e eu não posso agitar minha mente. Aí peguei, me afastei, conversei com a moderadora e me afastei. Aí foi aonde eu fui para São Paulo e consegui comprar, para a glória de Deus, esse celular que ainda estou pagando. Mas quando eu comprei esse celular, eu comprei com a intenção. O outro era só consagrado para a obra do Senhor. E esse daqui eu tornei a orar e consagrei o Senhor de Senhor. Tu vai me dirigir para que sala eu devo estar. Por quê? Eu quero que o Senhor continue falando comigo de maneira clara, para minha mente ficar de acordo com como tu queres, não como eu quero. E aí foi onde eu fui orando, orando. Quando eu disse assim, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa às madrugadas, além do que eu já faço, que é levantar para orar e ler a palavra. Eu preciso me integrar em alguma coisa ou em algum meio que eu possa crescer mais. Foi aonde Lígia tornou, Deus usou ela, o Espírito Santo usou ela. E ela mandou um link dessa sala e disse assim, Ana, você precisa entrar na sala de consagração. Aí me chamou a atenção, disse, sala de consagração, eu já vi várias vezes em algum lugar. Foi que eu me lembrei do Pentecoste através de nós. E aí eu entrei, disse, eu vou entrar para ver o que está acontecendo lá, porque tem muito tempo, ou alguns meses que eu não entro. E ela ali insistindo, insistindo como sempre, porque o amor de Cristo é assim. Quando a gente tem Cristo no coração, a gente insiste com outra alma para se salvar. E aí foi na hora que eu entrei. Quando eu entrei, foi Belinha que estava pregando. Meu Deus do céu, que mensagem que me chamou a atenção. Eu disse, Senhor, o caminho é esse. E graças ao Criador, irmão, eu tenho aprendido muito e tenho levado essas mensagens para o púlpito, tenho levado essas mensagens para as pessoas que eu conheço, que eu tenho um link de pessoas, e as pessoas estão amando a sala de consagração. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, porque o inimigo não queria que eu ficasse nessa sala. Ele fez de tudo para me tirar a atenção. E doía muito, porque ficava uma bagunça na minha mente, que eu dizia, não é por aí o caminho. Eu tenho certeza que não, meu Deus é calmo, ele não exige tanto para poder fazer algo que eu já estou fazendo. Eu não posso ir mais além.
E para a glória de Deus, irmão, eu tenho aprendido muito e sei que o caminho é esse. O Espírito Santo tem me testificado a cada dia, através do que os pastores falam, do que Deus tem usado as mulheres de uma maneira tremenda, cheia da ousadia do Espírito. Então, meu lugar é aqui. Então, a videira, quando ela chora, é porque ela quer a minha salvação. Jesus quer a minha salvação. E por ele querer a minha salvação, quando eu digo para ele não e resisto naquilo que eu acho que é bom, ele chora e me apela, e aonde o meu coração se entrega a ele e sou feliz com Jesus. Essa é a minha participação nessa manhã. Obrigada, irmã Maria, pela sua contribuição. Né? Nós temos aprendido muito também com as suas contribuições aqui na sala. E a gente vê que essa poda drástica, né, que a videira ela tem que passar, né, para que ela volte a produzir, é isso que Cristo tem feito em nós, né? Cristo quer que nós abandonemos essa pessoa pecadora que nós somos. E para isso, às vezes, a gente tem que passar por algumas podas drásticas, né? Perdemos algumas coisas, perdemos, às vezes, trabalho, às vezes não entendemos, né? Ontem uma amiga disse que ela está desempregada há alguns meses, né? E que todas as portas estão fechando para ela. Eu falei, não se preocupe, Deus fecha a porta, mas abre outras. Né? E às vezes a gente não entende por que Deus fecha uma porta de emprego, por que Deus faz a gente sair de algum lugar, mudar de casa, mudar de estado, mas Deus está no controle de tudo da nossa vida, né? Então, o que temos que fazer é realmente confiar no Senhor. Mais alguém quer fazer uma consideração? Eu vi que o Miguel tinha aberto o microfone, mas tinha levantado a mão, mas depois abaixou. Irmão Miguel, quer falar alguma coisa? Bom dia a todos. Bom dia, irmã. Bom Pastor dia, irmão Benjamin. Miguel Bispo. Então, eu quero agradecer a Deus. Bom dia. Bom dia. Quero agradecer a Deus, primeiramente, porque eu sei que foi o Espírito Santo que me acordou, né? Aí, na hora que foi anunciado o pastor Benjamin, a irmã ia começar a falar algo, depois veio o comentário que deu tudo certo, né? Eu estava orando ali, o Senhor, quero ouvir, clamando aqui, em nome de Jesus, aí deu tudo certo. Irmãos, eu gostaria de dar uma pequena contribuição através de um poema que escrevi, justamente falando de Jesus como amigo, né? Dessa persistência de estar ao lado dele e lembrando, né? Em um dos capítulos do meu livro, tem uma parte importante ali que diz: vencedor é aquele que vence a si mesmo. Então, dentro disso, dessa situação, a gente vê que só ao lado de Cristo mesmo podemos vencer e que sejam rompidas as barreiras dos que nos prendem, né? Estava lembrando aqui das minhas participações aí quando eu estive com vocês, sempre falando daquilo, né? Daquela batalha que nós temos que ter contra as coisas que o mundo oferece, que é um bombardeio, né? Mas vamos lá, eu vou ser rápido com certeza, porque tem mais pessoas. Eu tenho um grande amigo que sempre está comigo. Muitos não o conhecem tão profundamente. Esse amigo me livrou de muitos perigos, nos livra também de tudo que é mal. Esse amigo é sincero e é leal, me alegra a todo instante. O seu nome é poderoso, mais que um raio estrondoso. Ele tem grande poder, até os mortos ressuscitou. Como é maravilhoso, mesmo ele sendo violentamente morto, manteve-se firme e vive vitorioso. Esse amigo é meu, esse amigo é seu. Por todos nós ele intercede, por todos nós ele ao Pai pede. Por todos ele morreu, mas vive, salva, liberta e cura. Esse amigo nem muitos o procuram. Deposito nesse amigo toda a minha confiança, porque ele é o caminho, a porta e a esperança. Ele tem em suas mãos e pés grandes perfurações, e o seu sangue foi derramado
para nos livrar, para me livrar dos pecados. Sou feliz em ti, amigo, e me dou de corpo e alma. Só a ti, Senhor Jesus, serei fiel e lhe trarei muitas almas. Jesus, tu és o amigo que mais quero e mais queria em toda a minha vida. Amém. Amém. Obrigada, irmão Miguel, né? Na verdade, o seu poema é uma oração, né? Que nós Amém. possamos ter no nosso coração esse desejo, né? De ter uma relação íntima e pessoal com o nosso Jesus Cristo. É esse o ensinamento que nós tivemos aqui hoje, né, queridos? Que Jesus Amém. Cristo é o segredo da nossa vitória. Pastor Benjamin, Amém. quer falar mais alguma coisa? Eu quero sim. É interessante aqui, eu estou olhando para as videiras aqui, estou relembrando algumas leituras, alguns ensinamentos, e com a fala aí dos irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho aqui do verso 2 de João 15, porque muitas vezes a gente acaba interpretando esse versículo de uma maneira errada, né? O verso 2 diz: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Como assim o fruto que estando em mim, ele o corta? Porque se o fruto está em Cristo, ou seja, se o ramo está em Cristo, ele vai dar fruto. Então, por que se o fruto está em Cristo, o Pai corta? Parece que ele está jogando fora quem está em Cristo. Mas não é este sentido do versículo 2. A palavra corta, vou ler novamente, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. A palavra corta no grego aqui poderia ser traduzida como levanta. Porque eu não sei se vocês sabem, a videira, ela é como se fosse uma trepadeira, né? Ela é uma planta rasteira. Ela não é uma planta que cresce como uma árvore. Porque se nós não tivéssemos as hastes que sustentam a videira, ela seria uma planta rasteira. Então, o que significa o Pai levanta? Significa que o Pai, para aquelas vidas que estão prostradas, ele coloca esse ramo numa posição em que vai tomar mais sol, em que vai estar mais apoiado na haste para que comece a dar fruto. Então, a gente vê aqui o carinho e o cuidado do Pai. Eu entendo que essas hastes que sustentam a videira é a palavra do Senhor. Então, todo ramo que está em Cristo, mas ainda não está dando fruto, o Pai vai lá e poda com amor, é uma poda drástica, mas ele levanta para que esteja mais exposto ao sol, ele coloca numa posição mais vantajosa para dar frutos. E é assim que o Pai faz conosco também. Lembrando de 1 Coríntios 10, 13, né? Que não vos sobreveio tentação que não fosse humana. E juntamente com a aprovação, Deus ele dá o escape, ele dá o poder para sermos vencedores. Então nós não podemos, obviamente, sofrer pelo erro que cometemos, porque daí a gente vai entender que não foi o Pai que nos conduziu a esta situação. Pode ser que ele do mal tire bênçãos para a nossa vida, use aquela queda para nos ensinar, mas não foi ele que nos fez cair. Mas se nós estamos com a nossa consciência limpa diante de Deus, estamos submetendo a nossa vontade a Deus e somos conduzidos por caminhos desérticos, saiba que o Espírito Santo está nos conduzindo porque o Pai quer nos transformar. Ele quer nos colocar em posições vantajosas para darmos mais frutos ainda. É interessante aqui Mateus capítulo 4. Não foi Jesus que se colocou no deserto para ser tentado pelo diabo. O que diz lá o verso 1? Que Jesus foi levado pelo deserto por quem? Por quem que Jesus foi levado para o deserto? Ele foi Pelo levado Espírito. pelo Espírito. Entendem isso, queridos? Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito. Assim como Deus conduziu o seu povo no deserto. E é interessante os caminhos pelos quais Deus conduziu o seu povo no deserto. Tinha uma estrada aqui pavimentada. Deus, não, vocês vão pela montanha. Vocês vão pelas regiões íngremes, pelos valados, pelas partes mais difíceis de serem caminhadas, né, transpostas. Por qual motivo? Diz lá Deuteronômio 8, para vos humilhar, para saber o que estava no seu coração, para que o temor do Senhor estivesse no coração de vocês, para que vocês entendessem que sem mim vocês não podem fazer nada.
Deus conduziu seu povo pelo deserto para que o povo entendesse que no deserto você só come por providência divina, você só bebe por providência divina, você só vive por providência divina. E nesse tempo em que estamos vivendo, queridos, é esta fé que Deus quer formar em nós, uma fé que dependa completamente dele, sermos guiados plenamente pelo Espírito Santo. Então, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. E minha última fala aqui, Heloísa, só complementando, eu lembrei de um texto do Caminho a Cristo, capítulo 2, final do capítulo diz assim, ó, consideremos o maravilhoso sacrifício que foi feito por nós. Procuremos avaliar o esforço e energia que o céu dedica para reivindicar os perdidos e reconduzi-los ao lar paterno. Motivos mais fortes e instrumentos mais poderosos não poderiam jamais ser postos em operação. As excelentes recompensas de fazer o bem, a alegria do céu, a sociedade dos anjos, a comunhão e o amor de Deus e seu Filho, o enobrecimento e dilatação de todas as nossas faculdades através dos séculos da eternidade, acaso não são estes poderosos incentivos e encorajamentos para nos impelir a consagrar ao nosso Criador e Redentor os mais amantes serviços do coração? E por outro lado, os juízos divinos pronunciados contra o pecado, a inevitável retribuição, a degradação do nosso caráter e o final aniquilamento são nos apresentados na palavra de Deus, a fim de nos advertir contra o serviço de Satanás. Não deveríamos considerar a misericórdia divina? Que mais poderia Deus fazer por nós? Relacionemo-nos, pois, devidamente com aquele que nos amou com maravilhoso amor. Prevaleçamo-nos dos meios pelos quais nos foram providos, para sermos transformados à sua semelhança e restaurados à comunhão com os anjos ministradores, a harmonia e comunhão com o Pai e seu Filho. Queridos, que maravilha, né? O céu fez e está fazendo tudo para a nossa salvação. Não temos desculpas. Todo o poder está disponível a nós. Todo o poder que esteve disponível a Cristo está disponível a nós hoje, agora. E nós devemos fazer uso deste poder para sermos mais do que vencedores em Cristo e que a vitória de Cristo esteja em nós. Em nome de Jesus. Qual é a página, pastor? E o capítulo? Capítulo 2 são os últimos 3 parágrafos. Aqui no aplicativo é página 21. Página Legal. 21 e a página 22. Tá bom, obrigada. Imagina. Nosso coração hoje está transbordando de alegria, porque nós temos visto o quanto que o Senhor tem cuidado de todos nós aqui nessa sala. O Senhor tem providenciado a cada manhã o nosso sustento para o nosso dia, para vencermos o nosso eu e assim estarmos ligados à videira. Que Deus nos abençoe nesse sábado. Nós vamos, então, agora encerrar a sala. Nós vamos pedir ao pastor Benjamin para nos trazer, né, a bênção sacerdotal. E logo em seguida nós vamos pedir, então, a Rutinha para terminar, né, com o hino, com a mensagem. Vai ser mensagem cantada ou vai ser Rutinha? Posso cantar o hino. Tá. Então, o pastor Benjamin vai terminar aqui com a oração e depois a Rutinha vai encerrar com o hino. Ok, vamos orar. Pai Celestial, te damos graças pelo teu infinito amor, por este teu santo dia. Nos despeça, Senhor, não da tua presença, mas deste momento de culto ao Senhor, em paz, cheios do Espírito, e que este dia seja um dia de serviço, de entrega, de renúncia, de sacrifício, para a honra e glória do Senhor. Nós estamos aqui porque almejamos e temos sede de Ti, e almejamos estar ligados como Cristo estava ligado a Ti, para que como Cristo guardou os Teus mandamentos e viveu para a honra e glória do Senhor, assim também guardemos os Teus mandamentos e vivamos para a honra e glória do Senhor. Abençoe a cada dia mais este grupo, levante os mensageiros, traga a Tua mensagem, a verdade para este tempo, o alimento certo no tempo certo para o Teu rebanho.
Obrigado por tudo que tens feito. Nos dê a tua paz, a tua companhia. É o que pedimos e oramos humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos. Obrigado aí pelo convite. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um de nós. Amém, pastor. Eis que Jesus depara-nos a fonte, água do céu, que pode saciar os corações cansados e sedentos, podem de graça lhe se restaurar. Água da vida, Cristo quer dar. Oh, vem a fonte, tua alma restaurar. Nos mananciais que existem neste mundo, tal poder jamais se encontrará. Paz, salvação, alívio e vida eterna. Não há no mundo, só Jesus nos dá. Água da vida, Cristo quer dar. Oh, vem a fonte, tua alma restaurar. Oh, graças dai ao nosso Deus eterno, pela certeza que Jesus nos dá, de que esta fonte pura de águas vivas nunca se acaba, nunca secará. Água da vida, Cristo quer dar. Oh, vem a fonte, tua alma restaurar. Oh, vem a fonte, tua alma restaurar. Amém.
Até amanhã, então, pessoal, às 5 horas da manhã estaremos de volta, né, para mais um culto de adoração ao nosso Senhor. Um feliz sábado e um abraço para todos. Amém. Feliz sábado. Deus abençoe. Amém.